Os problemas ambientais já vêm de longa data. Aqui no Brasil, desde a época da colonização, aumentando cada vez mais a pressão sobre o planeta. Mas recentemente vem se agravando de forma mais intensa, como no caso da água. A escassez pelo mau uso e gerenciamento das bacias hidrográficas, contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário e outros poluentes. Não só o caso da água que vem se agravando, mas também o desmatamento, poluição do ar, degradação e esgotamento do solo, etc. Diante destas situações, é necessário que cada cidadão assuma uma postura ambientalista para não só reivindicar aos nossos representantes do poder público a intensificar programas e ações preventivas que associem o desenvolvimento econômico do país com os princípios de sustentabilidade ecológica, como também cada um fazendo a sua parte. O rio Subaé é o rio do estado da Bahia, com sua nascente em Feira de Santana, e dá o nome a vários lugares na cidade, como o bairro Subaé, entre outros. Corta a cidade de Santo Amaro da Purificação, as suas margens ao longo da história, casas foram construídas, o comércio foi estabelecido e a cidade foi formada. Muitas crianças por ali brincavam, tomavam banho, donas de casa lavavam roupas, muitas pessoas pescavam. O rio Subaé corta várias cidades do estado da Bahia até desaguar na Baía de Todos os Santos. Rapaz, cada dia mais tem agravado. Quando eu cheguei, eu já encontrei essa situação. Na verdade, não é nem um rio, é uma nascente do Subaé, que hoje está totalmente poluída com a rede de esgoto que vem de outros bairros. Até o final dos anos 80 eu frequentava esse rio, andava aí. E a água aí era limpa. Era um córregozinho e água. Tinha peixe, pescava, tinha tartaruga, tinha vários tipos de peixe aí. A gente tomava banho, brincava aí. Rapaz, tem atrapalhado muita gente que eu sempre estou passando ali, constantemente estou passando, atravessando aquela pontezinha e você percebe que ali virou um criador de mosquito da dengue, muriçoca, a chikungunya, enfim, é uma série de situação desagradável. Agora não é mais rio, agora virou um esgoto, um córrego. Foi depois dessa... Eles fizeram aí um esgoto, ligaram lá do centro da cidade, da Denil Falcão pra cá e acabou, aí virou esgoto. Quando as coisas, o rio não era nem tão poluído assim, dava para perceber muitos animais. Então eu costumava ver crear, coelho, quando passava aqui, também passava aí por dentro, e diversos outros animais. Quando isso foi se degradando cada vez mais, o que aconteceu? Esses animais foram desaparecendo. Então a biodiversidade, ela fica totalmente prejudicada em relação a isso. E agora, eu acho que para revitalizar isso aí, só vocês fizer alguma intervenção aí, tirar os esgotos, cai aí direto, são despegados direto no rio. O que poderia ser feito aí, no meu entender, era individualizar o que é nascente e o que é esgoto. Pois é, esse projeto que estão criando, ele é bastante extenso. Primeiro, que houve uma provocação, na verdade, por parte dos moradores, através da Associação de Moradores de José, onde nós, depois de diversas idas à Secretaria de Meio Ambiente, ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente, ao INEM, lá em base, quando a gente viu que não dava nada, abrimos um processo no Ministério Público, no dia 6 de fevereiro de 2014, tendo como promotor era o Dr. Luciano Tagle. A partir daí foi chamado o secretário de Meio Ambiente, que infelizmente na época deu como resposta e está assinado em documento que não tinha nada a ver com isso. Continuamos a provocar, teve uma das TVs da cidade, teve aqui por 2 vezes, no jornal, até que apareceu uma audiência pública. Não é ainda um projeto dos sonhos, porque a gente sabe que isso deveria ser debatido melhor. O meio ambiente não é apenas o rio, né? Envolve muito mais. A Lagoa Subaé tem um volume baixo de água. A água encontra-se imprópria para o consumo humano, pois está poluída por esgotos e outros tipos de substâncias trazendo riscos à população.
A Lagoa Subaé está cheia de sujeira, vegetação de locais altamente poluídos. No local são encontrados vários resíduos, ocupando grande parte da sua área. Ao redor não vemos uma quantidade boa de árvores, somente em alguns pontos, mas há uma grande quantidade de mato. Em outros pontos encontramos casas próximas da lagoa. Os trechos considerados ruas são de terra, sem calçamento. Em 1960, foi instalada na cidade de Santa Amaro a Companhia Brasileira de Chumbo, Cobrac, que contaminou a cidade e também o rio Subaé. Em meados dos anos 60 e 70, foi criado em Feira de Santana o Centro Industrial Subaé, CIS. Desta forma, todos os resíduos produzidos pelas fábricas de feira desciam para o rio. Isso, somando a instalação da Companhia de Chumbo Cobrac, esperava-se progresso e desenvolvimento para as cidades, porém, as devastações foram mais perceptíveis e vividas pela população. Hoje, o rio, ele não sei se ele considera mais como rio, porque eu acho que o odor, tanto que ele transmite, eu acho que ele tem mais esgoto do que rio hoje. Apesar da nascente estar tão próxima a ele, mas eu não sei se ele está encaixando como... se ele ainda está no surgimento de rio ainda. Acho que está mais como um esgoto mesmo, para poder seguir a corrente para algum canto. Bom, o rio tem praticamente esgoto mais esgoto do que o próprio rio. Muito sujo, muito entulho, animais mortos. Incomoda em relação às muriçocas. A quantidade de muriçocas são muito grande. Logo no início, quando eu comecei a morar aqui, por ter poucas pessoas morando em residência, a quantidade de muriçoca era muito grande. Hoje até que diminuiu mais. Mas com o passar do tempo até que se acostuma, né, a quantidade de muriçoca. Mas incomoda muito até hoje. Para dormir, você não pode ficar sem, não pode dormir sem ventilador, não pode dormir sem mosquiteiro, então sem um repelente, nada assim do tipo. Olha, a situação, desde que eu cheguei aqui, a situação caótica, né? Com relação à poluição, os esgotos que têm sido despejados no rio, tem prejudicado bastante. E com isso tem criado muito animais, insetos como muriçoca, barata, rato, aqui no conjunto. E para nossas vidas, para nós moradores, é muito importante a gente ter um rio saudável, um ambiente natural saudável, um ambiente saudável. Infelizmente, com essa poluição tem prejudicado muito as nossas vidas aqui no conjunto. E atualmente o rio Subaé encontra-se poluído, sofrendo o processo de despoluição. O rio começou a ser poluído nos séculos XVI e XVII com a exploração criminosa da madeira para implantar a agricultura canavieira, jogando sacos de adubos e agrotóxicos no rio, causando enormes estragos até os dias de hoje. Com a pecuária desprovida de conhecimentos técnicos, os canos de água suja que colocaram para desaguar do rio Subaé, a ocupação em lugares inapropriados, causando ao rio enormes impactos ambientais como degradação, poluição, contaminação e extinguindo as nascentes, lagoas e riachos, e principalmente os lixos que as pessoas jogam no rio como papéis, plásticos, garrafas, latas e vários outros tipos de lixo que poluem não só o rio, mas também o meio ambiente. Conscientização das indústrias em não despejar resíduos de substâncias tóxicas. A população em não jogar lixo nem mesmo nas proximidades. Os órgãos públicos se conscientizarem sobre sua importância e tomarem medidas despolutivas como proibir e multar pessoas e indústrias que jogam lixo ou resíduos químicos no rio. Criar a estação de tratamento de esgoto. Fazer tratamento da água atual do rio. Entre outras coisas que podem ser feitas, a mais importante é a conscientização. Então, finalizando, há claramente a necessidade de um olhar, uma ação por parte de todos em relação a este local que hoje em dia sofre tanto com a poluição. É um local abandonado pela sociedade. Esta que só se preocupa com o seu próprio bem-estar e crescimento e não pensa nas consequências que os seus atos podem trazer no futuro. Os problemas ambientais são ignorados principalmente pelo governo que pouco se importa com questões relevantes como saúde e educação.
A verdade é que aqueles que elegemos para cuidar dos interesses sociais se preocupam apenas com seus próprios interesses. A maioria das pessoas só se dá conta de que algo está muito errado quando acontece alguma coisa de ruim a elas mesmas. Precisamos mudar isso.